Vamos para a palavra do Senhor. O tema dessa mensagem é um pouco difícil para quem não escuta assim, mas durante o decorrer da mensagem você vai entender. O tema da mensagem de hoje é a queda do justo. A queda do justo? Sim, a queda do justo. Vamos começar lendo o livro de Provérbios, capítulo 24, verso 16. Que é o verso onde nós vamos decorrer toda esta mensagem. Provérbios 24, 16. Está de dia, né? Está meio difícil de ler. Diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos. Porque 7 vezes cairá o justo. Eita Jesus, calma aí. Pronto, aí tá bom. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. A outra versão que eu tenho aqui diz que: pois o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios tropeçam na desgraça. Ok, pastor, o ímpio cai 7 vezes, mas se levanta, então significa que eu só posso cair 7 vezes, certo? Não. Toda vez que você lê na palavra e você vê a numerologia 7, está dizendo, apontando para uma plenitude, para uma totalidade. Então não é 7 vezes especificamente, mas está querendo dizer, não importa quantas vezes você cair, seja uma, seja 10, seja 30. O importante é o que você fazer depois que você cai. Eu quero começar fazendo uma pergunta para a igreja. Quem nunca caiu? Quem nunca chorou por um problema? Quem nunca tomou uma decisão errada? Quem nunca perdeu uma batalha? E quem nunca pensou em desistir? Talvez você tenha entrado aqui até pensando: eu não deveria nem participar da ceia. Eu sou falho. Eu erro. Mas o texto ele diz: o justo cairá. Não diz que é o perverso que irá cair. E ele não diz que o justo cairá e será incrédulo. Ela só diz: o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Eu quero apontar colocar 4 pontos aqui nessa mensagem, de que nos atrapalha, de que após uma queda, nos atrapalha a se levantar de novo. E o primeiro ponto é que o diabo quer te convencer que uma queda define a sua identidade. Você caiu, e o diabo vem te acusando: tá vendo? Você é um ridículo. Você não deveria ter essa postura de crente. Você não deveria tomar a Santa Ceia. Você não deveria, você finge quem você é para os seus pastores. Você finge quem você é para o seu cônjuge. Você finge quem você é para os seus pais. Porque fora dos olhos deles você é um lixo. Depois de uma queda sempre aparecem 2 vozes. A voz da culpa e a voz da graça. A voz da culpa sempre vai dizer: você acabou, você já era, você se destruiu. E a voz da graça diz: arrependa-se, porque ainda há tempo, e continue caminhando. Observe,
O texto não chama o homem de ex-justo. O texto fala que aquele que era justo caiu. E porque caiu, você se tornou injusto. Mas ela diz que mesmo caído, a Bíblia continua dizendo, o justo, ele caiu, mas ele é justo. Porque Deus não define você pelo momento da sua queda. Deus nunca vai definir você por causa dos seus erros. Ele olha para a direção do seu coração. Quer ver alguns exemplos na Bíblia? Pedro negou Jesus 3 vezes. Imagina a vergonha. O cara confiou em mim, o cara acreditou em mim, e eu neguei, e eu disse que não negaria, e eu disse que sofreria com ele até a morte. Eu sou um mentiroso, eu errei, eu falhei, eu quis protegê-lo e não consegui nem ao menos dizer que eu andava com ele. Por quê? Vergonha. O que ia acontecer com o meu nome? Qual seria a minha credibilidade entre os mercadores? Imagina olhar nos olhos de Jesus depois disso. Certamente o diabo dizia para Pedro: acabou, Pedro. Mas Jesus já havia preparado o encontro com Pedro. Escuta, não importa quantas vezes você cair, quantas vezes você errar, quantas vezes você falhar. O Senhor já preparou um momento para te erguer, para te levantar. Basta você estar buscando aí. Porque Judas fez o oposto de Pedro, né? Judas também errou, Judas também falhou. Mas Judas escolheu se afastar de Deus e viver ouvindo a voz da culpa. Pedro escolheu ouvir a voz da graça e buscou a Cristo. 2 erros, 2 histórias diferentes. Uma queda pode marcar uma página da sua história, mas não precisa definir o último capítulo dela. Segundo ponto é que de fato o pecado não é o fim. Presta atenção. A Bíblia nunca vai minimizar a consequência do pecado. Ela não minimiza a consequência do seu erro. Ela vai mostrar que o pecado destrói famílias, destrói ministérios, destrói a sua credibilidade, destrói os seus relacionamentos. Mas ela também revela que existe algo muito maior do que o pecado e muito mais poderoso que a graça. Favor imerecível. Não porque Deus ignora o pecado, não, mas é porque Ele transforma quem se arrepende. O passo para você sair de qualquer cilada do diabo através do pecado, de prisões e tudo mais, é a graça de Deus. E você só vai alcançá-lo através de arrependimento. Existe uma enorme diferença entre quem caiu e quem decidiu permanecer caído. Davi caiu profundamente. Acho que de todos os homens da Bíblia, o mais falho, que mais caiu, que a Bíblia relata, é Davi. Só que é o homem que mais foi agraciado. Davi caiu em adultério, Davi caiu em mentiras, Davi caiu em homicídio. Mas quando ele foi confrontado com o seu erro, ele se arrependeu.
Ele não endureceu o seu coração. Ele disse: pequei contra o Senhor, ai de mim. E ele vai e escreve Salmo 51. Em comparação, Saul era rei antes de Davi. Saul também pecou, mas a preocupação de Saul era outra. A preocupação de Davi era: meu Deus, eu pequei contra o Senhor. A preocupação de Saul não. A preocupação de Saul era: não me envergonhe diante do povo, Samuel. Samuel confronta Saul, Saul fala: não me envergonhe na frente do povo. Davi queria restaurar a comunhão, e para isso não se importava se ele tivesse que se envergonhar ou se humilhar diante do povo. Mas Saul não. Saul queria preservar a sua imagem. Escuta, Deus restaura quem se arrepende, não apenas quem tenta proteger a sua própria reputação. Está dando para entender a diferença? O terceiro ponto: o que é que você faz depois da queda é o que de fato vai definir o próximo capítulo da sua história. E essa talvez seja a parte mais importante. A parte mais importante não é a queda, não é o que ocasionou a queda, não é o que gerou a queda, o porquê você fez, mas é o que você vai fazer depois da queda. Quando Judas Iscariotes caiu, correu para longe de Deus. Quando Pedro caiu, correu de volta para o Senhor. Os dois erraram, os dois choraram, os dois sentiram culpa, mas somente um decidiu voltar para a graça. A diferença entre Pedro e Judas não foi o tamanho do pecado, foi a direção que eles tomaram depois dela. O quarto ponto: é por isso que existe a ceia. Para quem caiu, para quem é falho. Vamos lembrar da primeira mesa da ceia. Jesus na mesa com seus 12 discípulos. Um que não iria acreditar que ele ressuscitou, o outro que iria negá-lo, os outros, queriam fugir, sair de perto da cidade, com medo, por falta de confiar. E até mesmo aquele que o trairia, naquela mesma noite. Só isso já revela que a ceia não é para santos. Não é para quem é perfeito, nunca foi. Jesus repartiu o pão com homens falhos, porque a ceia não celebra homens perfeitos, ela celebra um Salvador perfeito. A ceia nos lembra que todos nós somos dependentes da cruz. Todos, sem exceção. Não tem aquele que pode subir, batendo no peito e falar: eu estou perfeito para tomar a ceia, estou preparado para tomar a ceia. Ninguém está. Se for pensar desse jeito, Talvez alguém possa ter chegado, ou em algum período da sua vida você pense desse jeito,
Eu caí. Toda vez que você cair, Deus sempre irá dizer para você: levante-se. Talvez você possa dizer: eu fracassei. E Deus vai dizer: levante-se. Talvez você possa dizer: meu casamento caiu, minha vida financeira caiu, o meu emocional caiu, o meu ministério enfraqueceu. Deus continuará te dizendo: levante-se. Porque o justo não é aquele que nunca cai, é aquele que nunca permanece no chão. Quando uma criança está aprendendo a andar, ela cai várias vezes. E o que um pai faz? Tu caiu, continua no chão. Você não merece andar. Não, o pai vai e fala: caiu, filho, levanta. Anda de novo. Caiu, opa, levanta de novo. Até que você consiga andar sem cair. Gael esses dias caiu. É porque eu não estava perto, estava com a mãe, né? Não sei como é que foi a situação. Mas acho que se eu estivesse lá, eu ia falar: caiu? Agora levanta para cair de novo. Levanta e se prepara para a próxima. E se um pai amoroso olha para o filho e fala: você caiu? Levanta. E imagina Deus. Você acha que Deus vai olhar para você depois da sua queda e vai falar assim: caiu? Então nunca mais tente andar. Você não é capaz, você não tem capacidade para andar. Jamais. Jamais. Caiu? Se arrependa. Levante-se e tente de novo. Mas eu vou cair de novo, ok. Levanta de novo e anda. Tenta de novo. Será que Deus, que é infinitamente melhor do que qualquer pai terreno, faria menos do que um pai que vê um filho cair e fala: levanta, filho, tenta de novo. Cair faz parte. A cruz nos responde essa pergunta, né? Porque cada vez que olhamos para ela, é como se Deus dissesse para a gente: levante-se. Eu ainda não terminei a obra que eu comecei na sua vida. Levante-se. Mas eu estou sozinho, não importa. Levante-se. A cena, a história do próximo capítulo da sua vida, quem vai decidir é a sua decisão hoje. De continuar prostrado, olhando para o problema, ou de olhar para frente, levantar e tentar de novo. Se existe alguém aqui hoje que por qualquer motivo, queda, erro ou falha, ou as próprias circunstâncias da vida, te fez carregar culpa, ou te faz carregar culpa, vergonha, e uma sensação de que Deus não pode te usar, eu quero dizer algo para você hoje. Dizer que hoje, por ser um culto de ceia, não é um dia de condenação, não é um dia de culpar você, mas é o dia de se levantar do problema, de se levantar do fracasso em qualquer área que seja na sua vida, seja financeira, seja ministerial, seja emocional. É hora de se levantar e não continuar prostrado diante do problema. Antes de participarmos da mesa do Senhor,
aos pés da cruz tudo aquilo que te mantém caído. Fala, Senhor, o meu emocional não me permite levantar. Senhor, o meu pensamento crítico não me permite levantar. As contas, os problemas não me permitem levantar. Coloque hoje aos pés da cruz. Porque a ceia não é um lugar onde fingimos perfeição. É o lugar onde confessamos a nossa dependência daquele que morreu e ressuscitou por nós. Simplesmente para te dar uma nova oportunidade. Ceia é um momento de nova oportunidade, de tentar algo novo, de deixar para trás os erros, as falhas e continuar mais uma vez. Jesus morreu para isso. Jesus não morreu por santos. Jesus morreu para redimir você dos pecados, dos seus erros e das suas falhas. Abra para mim 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler o versículo 27 até o 31. Diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem come e bebe indignamente, o que é comer e beber indignamente, ou sem discernir o corpo de Cristo? Não compreender que Jesus morreu para te trazer vida. Não compreender que Jesus morreu para te libertar do pecado. Comer e beber indignamente é comer e beber sem saber o que Jesus fez por você, sem ao menos entender o que é isso, sem se arrepender. Examine-se o homem a si mesmo. E examinar a si mesmo não significa enxergar a perfeição. Como o texto diz, se nós fôssemos nosso juiz, ninguém iria condenar a si mesmo. Iria? Temos exemplo aí, né? Acontecendo. A pessoa é vítima, é advogado e é o juiz. O que acontece para o réu? Julgamento injusto. Examinar-se significa olhar para o próprio coração com sinceridade. Confessar os seus pecados reais, que muitas das vezes ninguém enxerga. E participar da mesa, discernindo o corpo de Cristo. Sabendo que isso não é um pão, é o corpo de Cristo. Sabendo que isso aqui não é um suco de uva, é o sangue de Cristo. Se a ceia fosse reservada apenas para quem passou a semana sem tropeçar, a mesa permaneceria vazia. Ela é para os que reconhecem a sua necessidade da graça, se arrependem e se voltam para Cristo. Isto é ceia. Isto é mesa do Senhor. Por isso muitas igrejas não permitem que crianças tomem a ceia, porque não sabem discernir o corpo, não sabem entender o que está fazendo. Porém, uma criança sem culpa, sem erro, sem falhas. Mas criança erra pra caramba.
mas estão em desenvolvimento. Vão errar. Assim como para aprender a andar teve que cair. Para aprender a acertar vai cometer erros. E um erro, assim como o erro de uma criança não define quem ela vai ser, um erro de hoje não define quem você será no próximo capítulo da sua vida. Se eu for olhar para o meu passado, para os meus erros, eu nem estaria aqui em cima pregando. Como muitas pessoas que conhecem o meu passado, conhecem o meu erro e falam assim, como o Diogo está lá? Conheci um senhor ontem, o senhor Aristides, um cara fabuloso. Até pedi oração para ele lá no grupo da igreja. Diácono, lá do Rio de Janeiro. Está em São Paulo fazendo um tratamento na perna. Qualquer dia vai vir aqui. E a gente conversando, né? A gente conversando sobre cargos eclesiásticos e tudo mais. Eu falei de bispo, né? E aí ele falou, o Diogo. O Diogo não, perdão. É bispo Diogo. A gente tem que respeitar a hierarquia. Ele perguntou assim, ô varão, tira isso da cabeça. Efésios 4:11 fala sobre os 5 ministérios. Então cada ministério é uma função dentro do corpo. Não existe uma hierarquia de um cargo maior ou menor do que o outro. Eu carrego o Espírito Santo, o mesmo Espírito que o Senhor carrega sendo diácono. Qual a diferença de um para o outro? Nenhuma. Somos dois meros pecadores que reconhecem que são falhos. E por conta da graça, carregamos o Espírito de Deus. Ele sorriu e falou assim, é verdade. É sobre isso. Um erro, uma falha, um desejo, prova que você é um humano falho e que necessita da graça do Senhor. Por isso eu quero te convidar hoje a ser participante da mesa, a não deixar de tomar a ceia do Senhor por conta de um erro. Já vi pessoas deixarem de tomar a ceia porque brigou com a esposa antes de sair de casa. Não faça isso. Se arrependa, peça perdão e seja participante do corpo de Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje é uma manhã de ceia. Um dia de participar, para que possamos ser participantes do corpo, do sangue de Jesus. Não deixa nada atrapalhar esse momento para você. Não deixa a culpa te condenar. Não dê ouvidos para a culpa. Dê ouvidos para a graça, que hoje te diz: levante-se, se arrependa e levante-se. Aleluia.